Olá, seja bem-vindo à nossa aula de filosofia helenística. Pois é, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma corrente, na verdade são várias escolas filosóficas que vão surgir durante um período que eu vou precisar um pouquinho que você se lembre de um conteúdo de história, né, que remete ao período helênico. É isso aí, eu tenho o período do final da civilização grega, né, com a chegada dos macedônicos, e aí a expansão, em princípio, do mundo grego até o Oriente. Aí na tela eu trago duas imagens para a gente fazer um contexto histórico, para a gente continuar a nossa aula de filosofia. A gente tem a imagem de Alexandre da Macedônia, né, popularmente conhecido como Alexandre o Grande, e aí do outro lado a gente tem um mapa que remete ao domínio macedônico. É justamente dentro deste contexto temporal e histórico que a gente vai ter a filosofia helenística, tá? E o que aconteceu no mundo, né, movido por essa expansão de um império, que vai chegar até mesmo ao Império Romano. Eu tenho aí primeiro o mundo grego lá no Ocidente, chegando no Oriente, e eu tenho uma situação que até então vai ser a primeira vez no campo da filosofia. O pensamento agora não é mais sobre a polis. Lembra lá naquela nossa aula sobre filosofia antiga, né, os primeiros filósofos clássicos eles vão se preocupar muito com os problemas da polis, né, problemas relacionados ao coletivo. Então, o que é justiça, o que é verdade, o que é um governo justo. Agora não, agora, como esse império, ele, digamos assim, ele misturou diversas civilizações, o problema agora vai ser voltado para o indivíduo, para a vida prática. Então será uma filosofia muito voltada para como você deve viver bem, né? Problemas relacionados literalmente à vida particular. Então essa é a grande característica da filosofia helenística. Sai agora a visão de um cidadão da polis e agora eu vou pensar sobre um cidadão cosmopolita, um cidadão universal. Tá bom? Aí na tela eu trago para você o período histórico, então ficou aí entre o século IV antes de Cristo até o primeiro século, né, da era cristã, quando a gente tem toda a expansão, o máximo da expansão macedônica. Eu coloquei para você aí as características gerais de todas essas escolas. Veja, eu vou trazer hoje 4 escolas ou 4, né, correntes helenísticas que normalmente são aquelas que mais a gente encontra tanto nas provas do Enem como também na prova do SSA. Mas antes de a gente conversar sobre cada uma delas, eu vou te apresentar as características de maneira geral, tá bom? Essa primeira característica a gente acabou já conversando, né? É uma filosofia para o viver do indivíduo, do particular. Então, situações como ética, situações como felicidade. Agora, lembrando aqui que a felicidade, neste contexto, a gente vai chamar de ataraxia, tá? Ataraxia seria um modelo de vida onde você será feliz, ou seja, não vai haver dor, não vai haver perturbação. Aqui entre nós, né, só para te lembrar, quando hoje a gente escuta muito, tipo, livros de autoajuda, até mesmo os coaches, eles bebem muito nessa ideia de uma filosofia para a vida. É mais ou menos isso, né, que a gente vai ter aqui, mas claro, né, com uma profundidade muito maior, né, no que diz respeito ao pensamento lógico encadeado, tá bom? Essa segunda característica, a gente também já conversou há pouco, eu vou substituir o problema do coletivo, o problema político, para agora a vida particular, tá bom? E aí, a gente tem como tema central o indivíduo e não mais o coletivo, tá bom? Então essas são as características gerais de todas essas escolas que eu vou te mostrar agora. Dá um print aí, analisa direitinho e aí a gente começa a nossa primeira escola. Vamos começar pela escola cética. A gente tem aí a imagem do Piro de Élida, que é o fundador dessa escola. Piro, ele vai ser digamos assim, um integrante do exército do Alexandre da Macedônia e ele vai visitar várias culturas, ele vai conhecer vários lugares, né, na expansão militar e aí ele vai começar a perceber que cada lugar, cada cultura, ela tem uma maneira própria de explicar a realidade.
E aí ele levanta uma tese. Ele vai dizer para nós que cada indivíduo ele é particular e, portanto, cada indivíduo percebe a realidade de maneira também particular. Então, o que anda, na verdade, perturbando a existência das pessoas, causando a ausência da ataraxia, é que a gente está querendo encontrar uma maneira universal de explicar a realidade. E aí Piro propõe que a gente adote uma postura cética. E aqui eu preciso que você entenda que o ceticismo é aquela concepção de que a gente não vai conseguir atingir um conhecimento absoluto. Mas isso não quer dizer que a gente não conhece, tá? Então eu preciso que você entenda que o cético, ou uma postura cética, é aquela onde a gente conhece, a gente busca o conhecimento, mas a gente entende que esse conhecimento absoluto, intocável, ele não acontece, porque estamos sempre num processo de descobertas. E aí a gente pode pensar juntos aqui, eu e você, que a postura cética é uma postura muito mais de tolerância com a diversidade, muito mais uma postura de continuidade nessa busca por conhecimento do que o conformismo. Normalmente, quando a gente fala sobre a postura cética, o contrário dela é a postura dogmática. O dogmático, sim, é aquele que não permite o questionamento, são conceitos de realidades onde eles não querem questionar. Normalmente a gente associa uma postura dogmática a uma pessoa fundamentalista, a uma pessoa reacionária, tá certo? Então, importante que para os céticos, a ataraxia, ou seja, um modo de vida onde você consegue viver sem ausência de perturbação, é você compreender que a maneira que o outro percebe a realidade, ela é válida, assim como a sua, tá bom? E aí, claro, o Piro pede que a gente tenha essa postura de indiferença diante dessa busca absoluta de uma verdade, ok? Então, a gente sai dos céticos e a gente vai para a corrente, digamos assim, mais famosinha entre todos, tá bom? Que são os estoicos. Lembra dos coaches que eu te falei há pouco? Essa onda, né, de líderes que trazem aí receitas de como a gente deve viver feliz. Pois é, majoritariamente os coaches vão ler sobre os estoicos. A gente tem aí a imagem de Sêneca, que é um dos estoicos mais conhecidos. A gente tem também o grande imperador romano Marco Aurélio. A gente tem o construtor, digamos assim, o inventor da escola estoica, que é o Zenão de Cítio. E aí, os estoicos eles vão dizer o seguinte, qual é, digamos assim, qual é o núcleo, qual é o tema central da corrente estoica? Eles vão dizer que, primeiro, tudo que existe nesta realidade existe a partir de uma grande lógica. É como se cada objeto que existisse nessa realidade que nós estamos inseridos tem o seu papel. E não sou eu, nem é você, que vai alterar essa ordem cósmica. Eu trouxe até para você a metáfora da árvore. Vou passar aqui, depois eu volto para você tirar o print daquela tela cheia de informações. O que é que os estoicos vão dizer? Eles vão usar essa metáfora da árvore para dizer assim, a nossa realidade, ou seja, tudo que existe, por exemplo, como nós nascemos, o tempo que a gente passa enquanto vida, o que é que caracteriza a velhice, tudo isso faz parte dessa realidade já posta. E que nem eu nem você a gente consegue alterar. E aí eles vão dizer o seguinte, se você olha para a física, olhando aí na tela, a gente tem a raiz, né, lembrando a física, que seria essa ordem, esse cosmo organizado, essa realidade organizada. Se você usa o logos, que seria a sua inteligência, para entender o funcionamento de cada objeto nessa realidade, você vai gerar um fruto, que no caso aí é representado, né, pelos frutos da árvore. O fruto seria, você vai desenvolver um ethos, ou seja, um modelo, né, de caráter, onde você consegue compreender que cada situação da nossa vida, ela faz parte dessa grande, digamos assim, dessa grande realidade ordenada. Eu vou te dar um exemplo do próprio Sêneca. O Sêneca tem um livro chamado Uma Brevidade de Viver. E neste livro, o Sêneca vai dizer que a vida ela nem é curta nem é longa, ela é o tempo necessário para a gente viver, ou seja,
A gente não precisa estar, por exemplo, nessa corrida desenfreada por evitar, digamos assim, o envelhecimento. Não, porque o envelhecimento ele faz parte do viver, certo? Então, o Sêneca nos mostra que se a gente consegue olhar para a realidade usando a nossa compreensão, a nossa lógica, a gente vai ver que cada etapa da nossa vida, ela tem o seu momento, né, dentro dessa grande realidade ordenada, tá bom? E por isso, os estoicos vão dizer que o sujeito que é livre é aquele sujeito que consegue compreender o funcionamento da natureza, esse ordenamento, tá? E aí os estoicos têm até uma brincadeira que eles nos sugerem. Todas as vezes que você olhar para um fenômeno da sua realidade e pensar o seguinte: você pode controlar esse fenômeno? Se você puder controlar esse fenômeno, ok, você aí vai, digamos assim, tentar modificar. Mas se você não consegue controlar, porque está acima, ou seja, faz parte dessa ordenação, então aceite, porque ele está posto independente de você controlá-lo ou não, tá? Então, por isso que os estoicos, eles pedem para que a gente tenha essa postura de aceitar, de serenidade. Eu coloquei aí em negrito algumas palavras que são chaves, porque normalmente nas questões do Enem, quando caem as escolas, né, do período helenístico, normalmente eles trazem palavras-chave. Eu trouxe algumas questões do Enem para a gente trabalhar nessa aula e você vai perceber que só em você compreender essas palavras, você já consegue acertar a questão, tá bom? Então, no plano ético, daquela metáfora da árvore, os estoicos pedem que a gente tenha essa postura de austeridade, ou seja, de aceitação, de serenidade, de entendimento, aquilo que é apresentado para a nossa realidade e não a gente se revoltar, tá? Então, por exemplo, a dor ela faz parte da condição humana. Então, quando essa dor aparece, você não deve se revoltar, você deve entender o porquê da dor e, claro, lembra do controle? Faz a pergunta: eu posso controlar essa dor? Eu posso evitar? Então eu vou tratar. Mas se não, eu tenho que ser serena, eu tenho que ser inteligente para entender que faz parte da realidade, tá bom? E aí a gente sai para a nossa terceira escola, que é a escola epicurista. Qual é a palavra-chave para os epicuristas? Normalmente, a gente associa também a palavra hedonismo. O que seria a palavra-chave? O prazer, né? Epicuro, que é o idealizador dessa escola, ele vai dizer o seguinte: o prazer é tanto o princípio como a finalidade de uma vida de ataraxia. Agora, lembrando que aqui o prazer não é o prazer assim desmedido, não é o prazer que nos leve a, por exemplo, ao vício. Não. Aqui os epicuristas vão dizer que nós temos os prazeres que são mais duradouros e temos aqueles prazeres que são imediatos. O que a gente precisa? A gente precisa colocar a nossa razão, o nosso logos, para poder racionalizar a que prazer eu devo dedicar mais o meu tempo, ou seja, um prazer duradouro, e aquele prazer que seja momentâneo e eu consiga, digamos assim, aplicá-lo na minha vida, mas que seja, como a própria fala, né, imediato e, portanto, não me deixe ali muito tempo. O que o epicurismo quer dizer para a gente? Ele quer dizer que os prazeres, eles não devem ser negados, mas eles não podem nos dominar. A gente tem que ter o controle sobre eles. E por isso a gente precisa separá-los. Aqueles que de fato merecem a maioria do nosso tempo, que são chamados os duradouros. Então, por exemplo, uma boa conversa, estar perto de pessoas que nos amam, nos acolhem, ouvir música, uma boa alimentação, são prazeres duradouros que a gente tem que levar por toda a nossa vida. Já os prazeres imediatos, que estão relacionados muito mais à paixão, a algo muito momentâneo, a gente não é que a gente não deva tê-los, mas a gente deve controlá-los, tá certo? Só assim a gente consegue atingir a ataraxia, ok? Sempre lembrando que eu tenho que colocar a minha razão para dominar os meus prazeres. Essa é a máxima do epicurismo, tá bom? E a nossa última escola, uma escola que ficou muito popular com um personagem que eu tenho certeza que fez parte da sua infância, assim como fez parte da minha infância também, tá?
que é o personagem do Chaves, aquele menino que ficou no barril. Pois é, eu estou falando sobre Diógenes. Diógenes de Sinope, o filósofo do barril. Coloquei aí a imagem dele para você. Diógenes, ele será o idealizador da filosofia cínica. E um deles, né? Porque também tem vários outros filósofos. E a palavra cínica, ou quínicos, quer dizer viver como cão. O que é que o Diógenes quer colocar para a gente nessa mensagem? Ele vai dizer que o que está perturbando, ou seja, o que está trazendo angústia, tristeza, está tirando esse homem da sua ataraxia, são as regras, são as normas, são as convenções que escravizam a natureza humana. Então ele pede para que a gente, eu coloquei até aí em letras maiúsculas para você não esquecer, é uma filosofia que pede para você olhar para si, tentar compreender qual é a sua natureza e viver de acordo com ela. Assim como o cão, né? E o Diógenes nos compara muito com o cão. Ele vai dizer que o cão é um animal feliz porque ele não segue convenções. Claro que isso é uma visão muito radical. Hoje a gente precisa das convenções sociais para a gente poder conviver. Por exemplo, isso aqui, a roupa é uma convenção social. A língua é uma convenção social. Como a gente temporiza o nosso tempo, né, o calendário, tudo isso são convenções. A gente não pode abrir mão mais delas, porque a gente já atingiu um modelo de organização de sociedade que a gente não consegue mais viver sem as convenções. Mas a gente pode pegar a dica de Diógenes e pensar da seguinte maneira: eu não posso deixar que as convenções me escravize. Do tipo o consumismo, do tipo o etarismo, certo? O consumismo seria um tema que o Diógenes iria bater de frente, porque a gente sabe que hoje as pessoas elas estão ali no ritmo de consumo muito mais para atender um status do que propriamente as suas necessidades, tá bom? Então essa é a mensagem da escola cínica. Olhe para as convenções e tente controlá-las para que elas não alterem a sua natureza e, portanto, você não seja, digamos assim, um dependente dessas convenções, tá bom? E aí eu te convido para a gente responder aqui duas questões, vamos praticar para a gente ver como é que a escola helenística aparece na tua prova do Enem, vamos lá? Então eu tenho uma primeira prova, uma primeira questão que é do Enem PPL, tá? E aí a dica que eu te dou toda a aula, você pega a prova, a primeira coisa que você vai fazer é ler a referência do texto. Por quê? Porque a referência, primeiro você tem que imaginar que você está com uma prova, são 90 questões, 45 de humanas, e está tudo misturado. Tem geografia, tem história, tem filosofia, tem sociologia. Então, a referência do texto, ela vai te dizer o que é a questão, tá? Então, aí na referência, você está vendo que é um texto de Epiteto. E aí, nesse conceito, nesse texto, você já mata a questão, né, relacionada à filosofia, né? Então eu tenho aí uma questão que eu já organizo no meu juízo, que é uma questão de filosofia helenística. E aí eu vou para a ordem de comando. Por que para a ordem de comando? Porque quando a gente lê a pergunta, a gente já sabe o que é que a questão quer e aí a gente vai para o texto tentar procurar. Tá bom? Então vamos lá, a gente já sabe que é de filosofia helênica e aí a gente vai para a ordem de comando. A ordem de comando diz o seguinte: as características do estoicismo presente na citação de Epiteto deixa eu te falar uma coisa na boa, só aqui entre eu e você. Se você sabe quais são as características da filosofia estoica, você não precisa ir para o texto. Veja, o que eu estou falando aqui não é que você não vai ler nenhum texto na sua prova, não é isso. Mas eu estou dizendo que se você tem no seu juízo aí, na hora da prova, quais são as características do estoicismo, no lugar de você ir ler o texto, você já vai logo para as alternativas, porque lembra que a prova do Enem é uma prova muito extensa, você precisa de tempo, fora que você ainda tem uma redação para fazer. Então vamos fazer esse teste aqui juntos, não vamos ler o texto, e vamos aqui para as alternativas bem rapidinho, só para a gente ver se a gente consegue responder sem precisar do texto. Vamos lá? Então, a pergunta é: quais são as características do estoicismo? Letra A, explicar o mundo com os números. Não, isso aqui são os pré-socráticos. B, identificar a felicidade como o prazer. Será que a palavra prazer é estoica? Prazer é epicurista, lembra? Então, não é letra B. Letra C,
Aceitar o sofrimento com serenidade. Vamos deixar essa letra C. D. Questionar o saber científico com veemência. Veemência é certeza. Não. E letra E. Considerar as convenções com desprezo. A gente acabou de falar das convenções com Diógenes, né? A escola cínica. Então, a questão correta aí é a letra C. Eu nem precisei ler o texto, tá? Eu lembro que a filosofia estoica pede que a gente olhe para a realidade, veja ela como ela se apresenta e eu passe a aceitá-la, tá bom? Fica essa dica. Vamos lá, vamos responder só mais uma para a gente finalizar a nossa aula. A gente tem uma questão do Enem. Mais uma vez, a gente vai lá para a ordem, né, para a referência. A referência diz o seguinte: vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Imagine que você está numa prova, são 45 questões, quando você lê a referência, você sabe, é uma questão de filosofia, tá? Então isso já organiza aí o teu juízo. Aí você vai para a pergunta. O que a pergunta está dizendo? O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por... Olha aí, eu já sei que é uma questão de filosofia, está falando sobre a filosofia helênica cética, e quer saber qual é a característica do ceticismo. Vamos ver se a gente consegue responder apenas pelas alternativas. Vamos lá, letra A. O ceticismo despreza as convenções. Não, isso é filosofia cínica. Atingir o verdadeiro prazer. Isso é o quê? Epicurismo. C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Lembra? A postura cética é aquela que nós não conseguimos conhecer de maneira absoluta e, portanto, a gente tem que, digamos assim, continuar conhecendo, mas de maneira indiferente à busca por certezas. Achamos a nossa questão, né? Letra D. Aceitar o determinismo. Não tem nada a ver, né, com os céticos. E letra E. Agir de forma virtuosa e sábia. Isso aí é lá da filosofia clássica, não quer dizer nada com o ceticismo. Então, a gente tem, mais uma vez, a gente consegue responder uma questão sem precisar usar o texto, mas, lembrando, essa dica que eu estou te dando é só se você tiver muita segurança, muita certeza ao ler a questão, tá bom? Espero que você tenha compreendido e a gente se vê na próxima aula.